E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, a nossa questão é a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ano 2022. Vamos lá. Considera a máquina térmica representada na figura abaixo. E coloca aqui uma máquina térmica. Se a gente observar esse desenho, ó, eu vou ter uma fonte de calor. Essa fonte de calor vai ter uma certa temperatura. Essa fonte de calor vai fornecer calor para essa máquina térmica. Quando fornece calor para essa máquina térmica, ó, realiza trabalho e a outra parte do calor é jogada para outra fonte térmica, que é a nossa fonte térmica fria. Aí ele continua falando que em um ciclo da máquina térmica, Q1 e Q2 são respectivamente a quantidade de calor adicionada ao banho térmico, T1, e retirada de um banho térmico, e T2 é maior que T1. E o trabalho, perdão, e W é o trabalho realizado pela máquina. Galera, se, ó, vamos marcar essa informação importante. Se W é o trabalho realizado pela máquina, então nós vamos lembrar lá de gases, lá da primeira lei da termodinâmica, que quando um gás ele realiza trabalho, então esse trabalho vai ser o quê? Positivo, tranquilo? Então, ó, a questão é que ele já afirma que o trabalho vai ser positivo. Então, algumas das possibilidades para as quantidades de calor Q2 e Q1 são, vamos lá, galera, nós sabemos que a quantidade de calor que entra aí, ó, ele está chamando de quem é a quantidade de calor que entra, ele chama de Q2. Então, a quantidade de calor de Q2, ele vai ser o quê? Quando está entrando esse calor na máquina térmica, parte desse calor é transformado em trabalho e parte desse calor é jogado para uma fonte fria. Então, a quantidade de calor 2 ele vai ser igual a quem? Ao trabalho, mais a quantidade de calor que é jogada para a fonte fria. Tranquilo até aí, galerinha? Como aqui eu quero saber o trabalho, perdão, como aqui eu sei que o trabalho é positivo, então vamos isolar o trabalho só para perceber o que acontece. Quando a gente isolar o trabalho, esse Q1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ó, fica Q2 menos Q1. Galera, como o trabalho é positivo, então, o que tem que acontecer aqui? Para o trabalho ser positivo, essa quantidade de calor 2 tem que ser maior do que a quantidade de calor 1. Porque, por exemplo, se a quantidade de calor 2 fosse 10 e a quantidade de calor 1 fosse 15, quando a gente fosse realizar essa continha aí, ó, então o trabalho ia ficar 10 menos 15, ou seja, o trabalho ia ficar menos 5. E a gente sabe que a questão já disse que o trabalho é o quê? Positivo. Então, ó, a quantidade de calor 2 não pode ser menor que a quantidade de calor 1, tem que ser maior. Então, a quantidade de calor 2 tem que ser maior que a quantidade de calor 1 para essa máquina térmica poder realizar o trabalho, tá bom? Então, ó, essa afirmação aqui do item 1 está dizendo que o calor 2 está sendo maior que o calor 1 e ambas são maiores que zero. Perfeito, pessoal. O calor 2 é maior que o calor 1, então está verdadeiro. Já o item 2 diz o contrário, que o calor da fonte 1 é maior que o calor da fonte 2. Pessoal, e a gente já viu aqui que isso aqui não pode, tá bom? Porque se isso aqui acontecer, o trabalho não vai ser positivo. Então, o item 2, ó, está falso. O item 3 está dizendo que o calor da fonte 1 é menor que zero e o calor da fonte 2 pode ser maior que zero. Vamos ver isso aqui, ó. Quando a gente for realizar essa continha, vou apagar aqui. Quando a gente for realizar essa continha, vamos ver o que é que acontece com o trabalho. O trabalho, eu sei que ele tem que ser positivo, então vamos lá. Se a quantidade de calor 2 for 10 positivo, que é o que a questão afirma aqui, ó, maior que zero, tá bom? O Q2, até aqui tranquilo. Menos, agora o Q1. Pessoal, quando eu for olhar aqui o Q1 está dizendo que tem que ser menor que zero. Vamos ver se o Q1 pode ser menor que zero. Vou colocar o Q1 aqui, ó, menos 5. Quando a gente realizar essa continha, vou fazer jogo de sinal, menos com menos fica mais. Então, ó, 10 mais 5. Então, o trabalho fica 15. Ah, Lucas, o trabalho fica positivo. E a questão realmente diz que o trabalho é positivo. Então, o item 3, ó, está verdadeiro. Com isso, nossa resposta vai ser qual, Lucas? Não vai ter. Pessoal, olha aqui o que está acontecendo. Nós estamos violando a segunda lei da termodinâmica. Percebam que a quantidade de calor que entra nesse meu exemplo que eu coloquei está sendo de quanto? 10 joules, tá bom? Está entrando 10 joules e ele está realizando quanto de trabalho? 15 joules. Então, galera, perceba que nesse caso aqui, quando a quantidade de calor 1 é menor que zero, a quantidade de calor 2 é maior que zero,
o que acontece é uma violação à segunda lei da termodinâmica, pois eu estou realizando mais trabalho do que o que eu recebo da fonte quente, tá bom? E isso não pode, o meu trabalho aí, meu rendimento aí tá mais que 100%, tá bom? Pois eu recebi 10, se eu recebi 10, eu realizei 15 joules de trabalho e não tem como isso acontecer, tá bom? Então esse item 3 está falso. Com isso, nossa afirmativa correta é letra A. Apenas o item 1 está correto. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!